Gente, nessa manhã eu quero compartilhar com vocês uma mensagem que está lá em 2 Samuel, capítulo 23, a partir do versículo 11. 2 Samuel, capítulo 23, a partir do versículo 11. As crianças estão liberadas para o Kids já, amém? 2 Samuel, capítulo 23, versículo 11. Antes de mais nada, alguém nos visita nessa manhã? Tem alguém nos visitando? Se você puder levantar as mãos. Olha aí, nossa, bastante gente. Sejam bem-vindos. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida deles? Sejam bem-vindos. Nossos cultos é quarta-feira às 20, domingo às 10 da manhã e às 19h30, para quem não sabe. Se você puder, siga a nossa igreja nas redes sociais. O Instagram é Palavra Viva Church Palhoça. Facebook também, o YouTube também, é o mesmo nome. Vamos lá para o texto. Depois dele, Samá, filho de Agé de Arar. Os filisteus, reuniram-se em Leí, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samá tomou posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus. E o Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Vamos repetir o versículo 11 e o 12 de novo? Depois dele, Samá, filho de Agé de Arar. Os filisteus reuniram-se em Leí, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samá tomou posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus. E o Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Amém? Queridos, esse texto é muito emblemático, porque trata de um problema que até hoje o Estado de Israel vive. A Bíblia diz que Israel plantava, só que quando chegava o período da colheita, os filisteus iam lá e roubavam a plantação, saqueavam. Interessante que os filisteus, eles eram como um cisco nos olhos do povo de Israel, né? Porque a gente, quando caem uns cílios, a gente fica coçando o olho. Enquanto você não tirar aquele cisco, você fica incomodado, você fica, né, com raiva praticamente. E assim eram os filisteus. Quando Israel estava bem, os filisteus vinham e atacavam. Quando Israel estava prosperando, os filisteus iam e roubavam. E isso é até hoje, em 2024. Israel hoje é atacado pelo Irã, os filisteus. O país do Irã, hoje, eles não atacam diretamente Israel. Eles financiam os grupos terroristas. Praticamente todos os ataques terroristas que acontecem no mundo, até hoje, queridos, é através dos filisteus, pastor Mateus. Eles financiam. Então, o Irã hoje é os filisteus. Quando Israel está bem, o grupo terrorista vai lá e aconteceu no dia 7 lá em Israel. Tudo aquilo que aconteceu foi por causa dos filisteus. Golias eram filisteus. Quem roubou a arca da aliança? Os filisteus. Então observe que os filisteus, eles sempre estão envolvidos na destruição do povo de Deus. E acontecia naquele momento que Israel estava plantando. Naquele campo existia uma lentilha, existia um planto de lentilha, um campo de lentilha. E de repente, Samá olha e vê os filisteus vindo para saquear. E aquela situação gerou no coração desse homem uma revolta. Por isso que nessa manhã eu quero compartilhar com você. Essa mensagem é uma mensagem encorajadora, amém? Hoje eu quero falar sobre 6 atitudes de um homem, de uma mulher conquistadora. Porque aquele homem, vem comigo, você está na sua casa e você vê aquelas pessoas vindo roubar a sua casa, roubar os seus bens, roubar o seu carro, roubar tudo aquilo que você conquistou debaixo de muito suor, debaixo de muita conquista, né? Uma vez eu lembro que eu fui assaltado. Graças a Deus não me levaram nada, mas eu fiquei indignado. Alguém já foi assaltado aqui? Você fica indignado, né? Bandido, safado, filho do diabo. Você está aqui, você rouba aqui. E aí muitas vezes você fica de mãos atadas, porque você não consegue fazer nada. E você vê o bandido levar o seu carro embora. Você chega em casa, né? Eu lembro muito bem, acho que é a única experiência que eu tenho de roubo.
é que eu era menor aprendiz e eu montei a bicicleta dos meus sonhos. O pai vai lembrar disso. Queridos, eu ganhava R$345. Olha para você ver o salário mínimo na época. Eu montei a bicicleta, deixei filé do meu jeito. De repente eu fui para a igreja. Quando eu voltei da igreja, cadê a bicicleta? Roubaram a minha bicicleta. Eu chorei, eu fiquei triste. E você fica com raiva porque alguém levou o seu bem. Então esse homem aqui, Samar, ele ficou indignado. E você vai ver que a primeira atitude desse homem, que eu quero compartilhar com você, de um conquistador. Primeira, plante de novo. Repita comigo, plante de novo. Samar achou um desaforo o que os filisteus estavam fazendo, porque Israel estava acostumado a fugir. Ele estava acostumado assim, de novo eles são grandes, eu não vou conseguir vencer eles. E o povo de Israel ia lá, fugia. Quantas vezes nós fugimos também? Não é verdade? Nós desistimos fácil. Nós falamos assim, não foi da vontade de Deus, eu vou desistir, eu vou para outro lugar, eu vou fazer outra coisa. Mas Samar, ele falou o quê? Ele falou, não, nós vamos plantar de novo. Queridos, eu vim nessa manhã dizer para você, seja valente, plante de novo. As pessoas podem dizer que acabou, o diabo pode cochichar no seu ouvido e dizer, não, acabou, esse relacionamento acabou, esse casamento acabou, esse problema é maior do que você. Você deve plantar de novo, plante de novo os sonhos, queridos. Mas isso é um sonho velho, pastor. Plante o mesmo sonho, porque aquele homem falou que roubaram a nossa lentilha, mas nós vamos plantar de novo. Dá um glória a Deus nessa manhã. Nós vamos plantar de novo. Nós vamos plantar. Então, havia ali uma plantação. Quando eu falo de plantar de novo, eu estou falando de recomeço. Porque Deus, Ele falou para aqueles homens, não é tempo de você retroceder. Por mais que o inimigo seja grande, numeroso, perigoso, não é tempo de retroceder, mas é tempo de recomeçar. Pastor, tu não sabe o quanto eu chorei muito, saquearam, roubaram, mas Deus mandou Samar, Deus mandou o povo de Deus recomeçar. Repita comigo, eu vou recomeçar. Então, dá medo, queridos, dá. Eu não sei a situação que você está enfrentando na sua vida. Talvez seja um problema de saúde, talvez seja um problema na sua casa, talvez seja algo que acontece dentro de você, mas é necessário você plantar de novo. É tempo de você começar de novo. Pastor, mas eu já tentei 10 vezes, 11 vezes. Queridos, Deus não é o Deus daqueles que desistem, mas o nosso Deus é aqueles que persistem. Amém? Dá um amém bem alto aí. Então, quando a gente fala de plantar de novo, nós falamos também de escrever algo novo, né? Sabe, queridos, eu tenho aqui um papel, aqui na impressora da igreja tinha um RG, alguém imprimiu um RG e foi embora, deixaram aqui a cópia. Sabe, que muitas vezes nós queremos juntar os pedaços, né? Desculpa fazer isso aqui, mas a gente tem que fazer isso aqui. A gente quer juntar os pedaços, pastor Mateus. A gente quer, eu tenho que juntar aqui, eu tenho que juntar aqui. Mas sabe que o interessante é que Deus, Ele não permite você juntar pedaços, mas Deus dá a você um novo papel, com uma caneta nova. Não precisa levantar não, pastor. Amém, pode levantar aí, esse cara é um papel novo na sua vida. Porque às vezes a gente quer juntar os pedaços dos sonhos, os fragmentos dos sonhos. Mas Deus falou para Samar, escreve de novo. Eu estou colocando uma caneta nova na sua mão, amém? Deus está colocando uma caneta nova no seu coração. Deus está colocando um tempo novo, não para você juntar os pedaços daquilo que foi, daquilo que passou. Não, jogue fora aquilo que ficou para trás. Pastor, eu sou apaixonada por ele, mas ele não é apaixonado por você. Eu tenho que falar isso aqui, amém? Pastor, eu amo ela, mas ela não te ama, rapaz. Acaba com isso, encerra esse ciclo. Deus tem uma pessoa nova para você. Ou então tem aquelas pessoas, né? Cada semana ela atualiza o upgrade, é uma pessoa nova na vida dela. Está repreendido em nome de Jesus. Pastor, eu preciso de novidade. Toda semana tem um namorado novo, todo mês. Isso é uma maldição. Mas essa maldição está quebrada na sua vida. Você não vai repetir os mesmos erros que a sua família repetiu, que os seus pais repetiram. Porque Deus está falando para você hoje, eu coloco uma caneta nova nas suas mãos, um papel novo nas suas mãos, para você fazer coisas novas, amém? Então, às vezes a gente fica preocupado, querendo juntar aqui. Pastor Mateus, por favor, colhe aqui. Eu fico imaginando Deus olhando para você assim, desesperado. O que tu vai fazer com isso, pastor? Jogar fora.
Deus está falando para você hoje, joga fora aquilo que você juntou os pedaços. Porque Deus está começando algo novo na sua vida aí. Amém? Olha, é um ator bom, não combinou nada comigo. Não combinou. Ó, pastor, Deus manda entregar uma caneta aí. Amém? Vamos lá, segunda atitude de um conquistador. Essa frase aqui pode gerar um story para você. Vou repetir bem devagar. Toda perda gera em nós experiências para lidar com a próxima batalha. Olha que interessante, né? Toda perda gera em nós experiências para lidar com a próxima batalha. Esse homem aqui, ele estava cansado. Pô, toda vida vem aqui e rouba minha casa, toda vida vem e saqueia o meu país, toda vida. Mas agora eu aprendi, você roubou, mas agora você não vai roubar. Porque os grandes campeões, eles passaram tempos de recomeço. É verdade? Quando você olha alguém que, poxa, ele é um conquistador, ele é um homem de Deus, olha o que Deus fez na vida dele. Muitas vezes ele teve que recomeçar. Recomeçar dói. Muitas vezes recomeçar é vergonhoso. Muitas vezes recomeçar machuca. Machuca porque você acha assim, meu Deus, vão ver eu de novo aqui tentando isso aqui. O invejoso ele vai aplaudir quando você recomeçar, mas ele vai se entristecer, porque o final das coisas que você recomeça é sempre melhor do que o início dela. Dá um amém aí? Então muitas vezes a gente fica triste em querer recomeçar. Eu tenho que recomeçar de novo, eu tenho que zerar, eu tenho que começar de baixo. Queridos, olha que coisa interessante. Toda perda gera em nós experiências para lidar com a próxima batalha. Esse homem, ele estava de saco cheio de ser roubado, de ser saqueado. Então agora ele estava pronto para lidar. Por quê? Aqui tem um detalhe. Ele já sabia a estratégia do inimigo. Quando você acostuma a apanhar muito do inimigo, vai chegar um momento que você se sente revoltado e fala assim, agora quem vai bater em você sou eu, não é verdade? Você vai falar assim, agora eu sei a estratégia do inimigo. O inimigo, ele sempre vai atingir o mais fraco. Ele vai atingir provavelmente a sua criança, alguém na sua casa, porque você, ele não pode tocar, mas ele vai tocar aqueles que estão mais vulneráveis ao seu redor. Por isso que é nesse momento que você tem que entrar com a ferramenta de defesa e ataque da oração, porque o inimigo não pode tocar em você. E quando ele pensa em tocar naquilo que é seu, eles estão guardados pela sua oração. Dá um amém bem alto aqui, pelo amor de Deus. A oração, ela guarda, ela protege, mas também a oração é uma arma de ataque. Por isso que você está pronto, você conhece as experiências, você tem experiências. Você agora fala, agora, quando o inimigo tentar me atacar de novo, as minhas finanças estão guardadas porque eu sou dizimista. Os meus filhos estão guardados porque eu oro sobre eles. A minha empresa, os meus negócios estão guardados porque ali existe o sangue do Senhor Jesus. Dá um amém? Terceira atitude desse homem que nós precisamos aprender. Versículo 12. Mas Samar tomou posição no meio da plantação. Terceira, você não vai fugir. Uma experiência bem interessante foi o caso de Jesus. Sabe? Jesus pensou em desistir também. A Bíblia fala que Jesus teve medo. Jesus, ele chegou para o pai e falou assim, pai, passa de mim isso aqui, porque assim, não dá, é muito pesado para mim. O próprio Jesus teve vontade de recuar, mas ele falou o quê? Por mais que eu deseje voltar, não fazer isso, que seja feita a tua vontade e não a minha. Samar, ele tomou a posição e ele não fugir. Olha o que o texto diz. Ele derrotou os filisteus, porque ele ficou no meio da plantação. Eu vou declarar isso aqui sobre a sua vida. Quem vai fugir de você é o diabo. Ele pode vir por 7 caminhos, mas por 7 caminhos ele também vai voltar, ele vai embora da sua vida. Não é você que tem que fugir, mas é o próprio diabo, pastor. Aí tem uns crentes que falam assim, não diz o nome dele aqui dentro. Por quê? Tem crente místico demais. Se você falar o nome do diabo uma vez ou 1000 vezes, efeito nenhum tem na sua vida. Porque eu tenho medo dele? O que é isso? Muitas pessoas, eu quero desconstruir, eu quero ser pedagógico com você. Porque para você construir uma pedagogia nova, você tem que desconstruir uma pedagogia velha. Tudo é assim na nossa vida, né? Para eu colocar algo novo, eu tenho que entender que aquilo que é velho não pertence mais a mim. Sabe? Quando a pedagogia nasceu, existem pedagogas aqui, se você é pedagoga, você vai lembrar da história. Aonde que surge a pedagogia? A pedagogia surge no Império Romano.
Os pais mandavam as crianças para escolas, mas durante o trajeto as crianças eram molestadas, abusadas, violentadas, sequestradas. É nisso que surge o pedagogo. O pedagogo é quem vai pegar na mão da criança e levar até o destino. Sabe o que eu entendi com isso? O nosso maior erro pela manhã é orar para Deus nos guardar do diabo. Isso é uma oração verdadeira? É. Mas o maior desejo é o medo. Eu tenho medo do diabo, nos guarda. Queridos, a partir de hoje eu quero desconstruir essa pedagogia. Eu quero pegar na sua mão. E a partir de hoje você não vai orar com medo do diabo, mas você vai sair pela manhã, vai começar os teus negócios, vai trabalhar, fala assim: Senhor, me guarda, me capacita para fazer a tua vontade, Senhor. Queridos, não tenha medo do inimigo, não. Não tenha medo das pessoas que usam, que são usadas por ele. Mas saia de manhã e fala assim: Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Coloca as pessoas na minha frente. Coloca, Senhor, o teu propósito. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer aqui? Aí eu vou orar para Deus me guardar do capiroto, do pé torto, do chifrudo. Queridos, para de orar assim hoje. Fala: Senhor, me guarda, mas também, Pai, me concede a tua autoridade para fazer a tua vontade. Sabe? Porque chega no final do dia, você chega em casa cansado, mas não satisfeito. Por quê? Você não realizou a vontade de Deus. Sabe, ontem, deixa eu contar uma experiência aqui. Nós estávamos saindo do retiro ontem. Eu calculei errado. Era 60 quilômetros de ida e 60 para voltar. Só que nesses 60 para voltar, Oséias, o meu carro pegou reserva. E a gente veio assim, ó, com medo: Senhor, coloca gasolina espiritual no carro, Pai. Só que eu achei que era só eu. Mais da metade dos irmãos que estão lá no retiro, todo mundo está quase na reserva. Pô, só que o carro deles faz 14, o meu faz 6 por litro. Eu estou desesperado. E aí, de repente, eu e o Cauã estavam indo, estrada fechada. Aí eu falei: meu Deus, a gente tem que voltar. E volta daqui, volta de lá. Aí eu em espírito, eu falei: Senhor, bota alguém na nossa frente aqui, Pai, para falar onde é o caminho para sair daqui. Sorocaba do Sul, gente, que lugar estranho. De repente veio um cara, eu mando ele baixar. Eu falei: cara, eu preciso sair daqui, onde é? Ele falou: não, é só eu voltar aqui. Quase que eu peço para ele: pô, vai atrás aqui, porque eu não sei se a gasolina vai dar. Olha o pastor, meu Deus. E aí ele falou: não, sai daqui, meu irmão. O Cauã falou: ó, pastor, 2 quilômetros para chegar. O carro já começou a falhar. Eu não falei nisso para não deixar o músico desesperado, porque o músico ele tem fé pequena, né? E aí eu comecei a acelerar, o carro falhando, Senhor Jesus, o posto. Cara, quando eu encostei na bomba, o carro praticamente desligou sozinho. Mas o que eu quero dizer com isso? O diabo, ele vai montar estratégias. Ele vai colocar o desespero. Ele vai colocar um medo para você murmurar. Não é verdade? Ele vai colocar o desespero na sua frente e o medo para você murmurar, reclamar. Ai, que vida! Ai, e começa a xingar todo mundo. Quando você murmura, você sai do lugar da bênção de Deus. E a gente ficou desesperado, mas colocamos ali o carro, enchemos. Mas o diabo queria fazer o quê? Eu murmurar, eu reclamar. Mas a culpa não era do diabo, a culpa era nossa. Queridos, eu aprendi isso na minha vida. Tem tempestades que eu mesmo monto, eu mesmo crio. Não é culpa do inimigo, não é culpa de ninguém, mas é culpa minha. Então não é tempo de você fugir, mas é tempo de você ficar de pé e falar assim: o inimigo não tem autoridade na minha vida, essas coisas não têm autoridade na minha família, amém? Quarta atitude de um conquistador aqui. Essa aqui é muito boa. Plantar a mesma semente. Pessoa que desiste rápido, abre mão fácil, insistência. Aquele homem, provavelmente, o Estado de Israel já estava cansado. Eles plantavam toda a vida a mesma semente, eles escolhiam a mesma semente. Eles plantavam e o inimigo roubava. Eles plantavam e os filisteus roubavam. Sabe? Plante a mesma semente. Pastor, essa porta não se abriu. Insiste. Continua no mesmo propósito. Continua no mesmo foco. Se o Senhor Jesus, Ele prometeu que Ele se faria pobre para nos tornar ricos, eu creio nessa palavra. O Senhor quer nos enriquecer para a gente abençoar a obra do Senhor, o reino de Deus. Mas tem pessoa que desiste fácil. Todo mundo que chega para conversar com a gente: eu desisto, não dá, não tem como, não tem solução, essa porta está demorando demais para se abrir. Pastor, meu marido não muda, a minha esposa não muda, os meus filhos não mudam. Queridos,
Continue plantando a mesma semente, a insistência. Continue orando no mesmo sentido. Continue declarando as palavras de fé na mesma direção. Diz assim: esse gigante vai cair. Olha um exemplo, Davi. Aquele Golias ficou perturbando eles 40 dias. Ele ficou amedrontando o povo de Israel. O rei já estava desesperado. Eles estavam ali, ó. Ele paulatinamente estava colocando medo mesmo. De repente levanta um homem pequeno, mas cheio de fé. Davi, ele fala o quê? Qual que é a recompensa por derrubar esse gigante? Ó, a recompensa é o seguinte: não vai pagar imposto, vai casar com a minha filha e vai morar no rei. Deixa comigo que eu vou matar. Até eu naquela época eu faria isso, né? Não vou pagar imposto, não vou comprar comida, eu vou ter tudo do bom e do melhor. Deixa comigo que esse gigante eu derrubo. E ele vai lá e derruba o gigante. Ele plantou uma semente que todas aquelas pessoas já tinham desistido. Olha que interessante. Todo mundo já tinha desistido, mas Deus levantou um com uma semente diferente. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus está levantando você com uma semente diferente, com uma força diferente, com uma unção diferente, com uma capacidade diferente. Deus me mostra uma pessoa aqui dentro que fala assim: pastor, Senhor Jesus, eu não tenho capacidade para exercer essa função. Deus hoje está capacitando você, colocando inteligência em você, colocando força em você, colocando pessoas até você que vai fazer você exercer isso. Mas pastor, eu não consigo. Continue plantando a mesma semente. Eu sou fruto de oração, você é fruto de oração. E se alguém chegasse para você e desistisse: isso aqui é um perdido, é um largado. Não, mas essa pessoa insistiu, orou por você, colocou o teu nome debaixo do joelho, e o Senhor salvou você pela insistência de um. Então repita comigo: plantar a mesma semente. Repita comigo: vou plantar a mesma semente. Não vou desistir. Não vou. O cenário de caos. Esse cenário é de caos. Eu tenho que me mudar. Eu apoio. Tem momentos que você tem que ir embora, tem que se mudar. Mas tem momentos que Deus manda você permanecer e continue plantando a mesma semente. Não é tempo de sair dali não. Amém? A luta um dia acaba, a tempestade um dia acaba. A bênção de Deus não. A tempestade acaba, a luta acaba, mas a bênção de Deus não. Sabe por quê? A maldição não é maior do que a bênção de Deus na sua vida. Vou repetir: a bênção, a maldição não é maior do que a bênção de Deus na sua vida. Sabe, deixa eu contar uma experiência um pouco horrível para você. Há um tempo atrás Deus me deu um sonho, que na minha família existia uma maldição, ainda existe essa maldição, conquistada pelas gerações anteriores. A maldição é que todos os casamentos seriam destruídos. Olha a maldição. Eu vou falar para você aqui. Tem famílias que são destruídas pela maldição espiritual de pais, de avós. E Deus me mostrou um sonho, querido. Deus me deu um sonho. Que eu estava lá na casa aonde a gente cresceu. E de repente vi uma pessoa me cobrar. Eu lembro muito bem que era um demônio me cobrar aquele sonho. Veio me cobrar naquele sonho. Ele falou assim: eu vim cobrar uma dívida de 25 anos atrás. Eu falei: mas eu não tenho como pagar. Eu não tenho como quitar essa dívida. De repente aparece um homem de branco no meu sonho e falava assim: eu vou quitar a tua dívida. Eu falei: meu Deus, amém. E aí depois passa horas ali e de repente eu tenho um sonho muito parecido com aquilo. Agora veio 3 homens cobrar uma dívida de 29 anos atrás. Eu falei: mas eu não tenho como pagar essa dívida. E Deus levanta um outro homem, o anjo do Senhor no meu sonho, e falava assim: essa dívida eu vou pagar por você. E quando eu tenho esse sonho, Deus dá o mesmo sonho para minha irmã. E ela me liga, ela fala assim: Júnior, a gente tem que orar, porque existe uma maldição na nossa família. E olha, ciclano, beltrano, e terceiro, quarto, eles já perderam um casamento. E nós somos os próximos. Eu falei: em nome de Jesus, nós não somos o próximo, porque sobre nós está o sangue do Senhor Jesus. Ele quebrou a maldição naquela cruz. Queridos, o que eu quero falar para você: existem maldições familiares que, se você não tomar o posicionamento de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, esses padrões vão voltar ativa na sua vida. E todo mundo morreu com esse problema. Todo mundo morre pela mesma doença. Você não vai morrer.
porque você recebeu a cura. Olha o que o texto diz: Jesus levou sobre ele na cruz as minhas enfermidades. Dá uma glória a Deus aqui. Todas as enfermidades familiares foi imputada sobre Jesus, e ele levou na cruz do Calvário. Mas isso você precisa tomar uma posição pela fé. E eu e a minha irmã, nós oramos. Nós falamos sobre a nossa família. Essa maldição não vai chegar. Queridos, deixa eu ser profeta na sua vida aqui. Seja uma mulher de Deus hoje, tome posição. Deus não vai tocar nos teus filhos. Deus não vai tocar na sua... O diabo não vai tocar nos seus filhos. O diabo não vai tocar na sua casa. Mas esse homem, e é o quinto ponto, ele tomou uma posição. Ele falou o quê? Lá no versículo 12. Ele ficou no meio da plantação. Olha que interessante. Os inimigos estão vindo, mas ele ficou no meio. Ele ficou no meio. Deus não é Deus do canto. Deus não é Deus da lateral. Olha o que está escrito em Apocalipse capítulo 2, versículo 1. Ao anjo da igreja de Éfeso escrevo: essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Deixa eu falar para você, Deus não é Deus de canto, Deus não é Deus da lateral, mas Ele está no meio. Esse é o lugar que você deve estar, no lugar da intercessão, da oração, de falar assim: nós vamos prosperar através dos dízimos, das ofertas, nós estamos crescendo no Senhor, mas você precisa ficar no meio. E se aquele homem fala assim: olha, deixa eu vir para cá e deixa eles passarem, deixa os inimigos passarem. O posicionamento, sabe por quê? A tua próxima estação vai depender dos teus posicionamentos diários. Repita comigo: a minha próxima estação vai depender dos meus posicionamentos diários. Pastor, como assim? Tudo na sua vida é uma questão de plantio. Eu repito praticamente toda a pregação: a vida que você tem hoje é a vida que você plantou. A lei da semeadura. Uma coisa, olha queridos, você pode fugir de tudo nessa vida, mas uma coisa você não foge: semeadura. Eu tenho medo da semeadura. Eu falo isso de coração cheio. Eu tenho medo da semeadura. Por isso que todos os dias nós temos que plantar as coisas boas do Senhor. Todos os dias eu tenho que plantar oração. Todos os dias eu tenho que plantar fé. Porque tem muitas pessoas que estão passando por uma fase horrível, e elas falam assim: é só uma fase. Nem sempre pode ser uma fase. Pode ser um plantio. Pode ser a colheita daquilo que você plantou. Na sua área emocional, na sua área física, da sua saúde, na sua família. Mas aquele homem tomou a posição de falar assim: eu estou no meio. A minha próxima estação será uma bênção. Você consegue repetir pela fé? A minha próxima estação será uma bênção. Acabou o verão, graças a Deus, vai embora. Vai chegar agora o outono. Gostoso, fresquinho, né? O final do dia do outono é a coisa mais linda. O final do dia, sim. Acabou uma estação, mas o outono também tem problemas. Eu sofro com o outono. A gente vai ficar espirrando que nem uns bichos, né? Eu fico mal, espirrando. E dá-lhe polaramine, né? Eu dou o outro lá que eu tomo lá, Jéssica, para alergia. Loratadina todo dia no outono lá. Alguém mais se identifica comigo aqui? Um irmão aqui, ó. Então a gente sabe, né? É difícil. Mas o verão passou. Calor, estresse, né? Aqui, sovaco molhado aqui, né? Os homens que têm um pouco de volume, né? Aqui, o menino aqui está sempre molhado aqui. O verão vai embora. E daqui a pouco passa a estação. Tem os seus benefícios? Tem. Mas também a próxima estação tem os seus problemas. O inverno. Gente, eu amo o inverno. Alguém ama o inverno aqui? Né? Fica junto com a nega véia, quentinho, né? Comendo, tomando um cafezinho assim, de pantufa. Eu ando de pantufa em casa. Porque o inverno, né? Gente, eu fui numa loja e queria comprar uma pantufa de leãozinho. Olha o pastor. Eu falei: pai, meu Deus, eu vou comprar ou não compro? Que vexame isso aqui, né? Mas o inverno ele proporciona para você. O que eu quero dizer para você? Toda estação tem os seus benefícios, mas também tem os seus problemas crônicos. Toda estação. O verão nós sofremos com enchente, calor, tudo aquilo. Mas queridos, a sua próxima estação vai ser uma bênção, amém? Deus está mudando o teu ciclo hoje. Deus está mudando a história da sua família hoje. Deus está mudando o cenário profissional da sua carreira hoje. Ai pastor, será? Não é será. Nós andamos não pelo aquilo que eu vejo, mas pelo aquilo que eu creio. Dá um amém bem alto aqui. É pela fé. A minha próxima estação será diferenciada. Eu creio nisso.
Sexta atitude de um conquistador, eu já vou encerrar a mensagem: defenda o que é seu. Mas Samá, versículo 12, tomou a posição no meio da plantação e defendeu e derrotou os filisteus. Bota para mim, por favor, versículo 12, olha que interessante. Mas Samá tomou posição no meio da plantação, defendeu e derrotou os filisteus. Eles levaram uma vez, mas agora não vai levar, porque eu estou no meio. Você recebe isso aqui? O diabo levou a primeira vez, mas a segunda não vai levar, porque agora eu coloquei Jesus na minha frente aqui. A primeira vez eu sofri com depressão, mas a segunda agora eu vou rir dela, porque Jesus mudou o meu viver. A última vez eles vieram, destroçaram a minha vida aqui, mas agora não vai destroçar, porque Jesus está na minha frente, o anjo do Senhor que acampa ao meu redor, agora ele está ativo, ele está me protegendo, porque Samá defendeu o que é seu, sabe? Defenda o que é seu. Rejeite a bagunça do diabo na sua família, rejeite no seu casamento, rejeite nos seus filhos, na sua saúde, rejeite no seu ministério. Deus tem um ministério com você, sabe? Minha mãe sempre falou isso: Deus tem uma obra. Eu falei: que obra é essa? Obra, porque quando a gente lembra de obra, a gente já lembra o quê? De uma construção. Mas Deus tem uma obra. Sabe o que é uma obra? Deus separou um espaço para você, Deus te deu ferramentas, e Deus também agora espera que você construa uma obra. Sabe o que é construir uma obra? É construir aquilo que Deus deu para você fazer. Sabe, queridos, Deus não vai mover uma palha por aquilo que você deveria fazer, mas Deus vai abrir os céus, Deus vai abrir as comportas do céu para trazer a bênção na sua mão. Sabe por quê? Quando eu tenho que fazer, eu vou fazer, mas quando Deus, Ele tem que fazer na minha vida, Ele vai fazer na minha vida, porque olha o versículo, no final do versículo 12: e o Senhor concedeu uma grande vitória para o povo de Israel. Sabe aquela guerra que está acontecendo agora no Oriente Médio? Contra Israel? Israel vai vencer. Israel não perdeu uma batalha. Aquilo ali que está acontecendo hoje lá é uma prova, aquilo ali é a Bíblia em 3D. O povo de Israel vai vencer. Pode a ONU se levantar, pode todos os países, as ligas árabes todas endemoniadas contra Israel, mas eu já estou em paz, porque eu tenho que orar por eles, porque Israel vai sair vitorioso. E pode se levantar mentira daqui, mentira de lá, mas Deus escolheu eles, e eles vão vencer de uma forma sobrenatural. E você não pode esquecer que nós também fazemos parte do povo de Deus. Quando o povo de Israel sai vitorioso, você também é a igreja do Senhor, e você vai ser vitorioso, amém? Então, para encerrar, e o Senhor concedeu grande vitória àquele povo. Agora, quando Deus tem que fazer, Ele vai mover céu e terra para colocar um milagre na sua mão. Você crê nisso aqui? Tem coisa que eu tenho que fazer. O exemplo, esse homem, Samá, ele não fugiu, ele se posicionou, ele ficou no meio da plantação e falou: pode vir que a gente vai derrubar um por um agora. Se ele não tivesse tomado essa atitude, Deus não concederia a ele a grande vitória. Está entendendo? Tem coisas que é eu que tenho que fazer. Tem gente que terceiriza tudo para Deus. Deus vai lá e faz, Deus vai lá e envia. Sabe, queridos, nós temos um grande problema na igreja mundial: rancor, raiva. Queridos, a gente precisa perdoar as pessoas. A gente precisa perdoar, principalmente os parentes, principalmente os da casa. Pastor, mas você não tem noção. Você tem que perdoar, queridos, principalmente aqueles que nasceram com você. Eu sei que é difícil perdoar alguém de casa, mas você tem que perdoar, porque quando você não perdoa, você está propício a não viver as bênçãos do Senhor. Está entendendo como é eu que tenho que ir perdoar? É eu que tenho que tomar a iniciativa e falar assim: não, agora as coisas vão ser diferentes aqui. Eu quero a reconciliação, eu quero recomeçar. Porque quando você faz isso, você permite Deus mover céu e terra para trazer o milagre na sua mão. Quando aquele homem toma a posição de defender o que era dele, Deus agora derrama a bênção sobre aquele povo e fala assim: agora os inimigos não vão mais assustar vocês, porque eu estou dando armamento, eu estou dando munição, eu estou dando estratégia, eu estou dando livramento. Queridos, eu vim nessa manhã dizer para você: Deus está te dando um grande livramento essa semana. Livramento é vitória. Ei, acorde amanhã assim sabendo: Senhor, eu creio
Que essa semana é a semana da vitória. Sabe, às vezes a gente fica com medo de falar isso, né? A gente fica com medo. Vai que o inimigo ouça e ele tente me derrubar, né? Muitas não. Eu fui ensinado assim: eu tenho que orar em pensamento. Mas a Bíblia fala que você tem que usar a palavra, você tem que usar a declaração verbal. Meu irmão, pode ouvir todo mundo aí. Pode ouvir o vizinho de porta. Pode ouvir o vizinho lá da frente, lá de trás. O crente é barulhento. Você tem que ser barulhento. Eu fico indignado. Os vizinhos de porta lá tocando funk, tocando isso, tocando aquilo. Eu vou pagar o mal com o mal. Pega a vassoura, pega o rodo, pega a pá, ligo no YouTube e coloco a música e falo assim: agora, diabo, você vai ouvir. Você vai ouvir as minhas declarações de fé. E coloque o louvor na sua casa. E comece a orar na sua casa. Isso aqui é um culto de família. Nós temos que falar sobre família aqui. Muitas famílias estão destruídas porque elas deixaram de lado o poder da oração, o poder da adoração, o poder da leitura da palavra. E aí depois vem cheio de problema. Por quê? Deixaram os princípios elementares de lado. Mas nessa manhã Deus vai conceder a vitória para você. Mas você tem que fazer a sua parte. Deus não vai mover uma palha por aquilo que você deveria fazer. Mas a partir de hoje, a sua família vai ser uma família de referência. Fica de pé no seu lugar, quero orar pela tua vida.